Salmo 127. Antes de ler o texto, vamos cantar o coro que os irmãos acabaram de cantar, vamos lá? Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Assim diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pai, dá toda a glória ao teu nome, ao nome de teu Filho Jesus Cristo e ao teu divino Espírito Santo. Fala, Deus, ao coração do teu povo, como só tu podes fazer, glorificando assim teu nome, demonstrando tua graça e conduzindo os passos do teu povo com amor maravilhoso que vem de ti. E, ó Deus, para que sejas mais glorificado, usa esse instrumento débil, pecador redimido, lavado no sangue do Cordeiro, mas tão limitado, para que a glória do Senhor seja exaltada sobre todas as coisas nesta noite. Fala a alma do teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Amados irmãos e irmãs, há 21 anos eu saí de casa para começar a pregar e me preparar para o ministério pastoral. Nós estamos já no 18º ano de ministério. E se você me perguntar quais são as principais verdades que marcaram esses 18 anos de pastorado, eu diria a você o seguinte: Deus é soberano e Ele me ama. Essas duas preciosas verdades que vêm da santa palavra de Deus tem me sustentado a cada dia, porque ao saber que Deus é soberano, eu sei que todas as coisas acontecem conforme o seu decreto, segundo a sua soberana vontade, segundo o desejo do seu coração. E ao saber que Ele me ama, eu relembro que Ele deu o seu Filho na cruz por mim, e que todas as coisas que Ele faz, ainda que não sejam tão belas aos meus olhos no primeiro momento, são as melhores possíveis, e expressam o seu amor e cuidado para com a minha vida, porque se Ele me ama, todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus é soberano e Ele me ama. Essas verdades têm me sustentado no dia bom e no dia mau. Espero que elas também sustentem o seu coração. E a grande verdade desse salmo consegue plasmar em si mesma essas duas verdades. E a verdade do salmo é a seguinte: tudo depende de Deus. Essa é a mensagem do salmo. Tudo depende de Deus. Em primeiro lugar, o salmista diz, amados irmãos, que a construção dos nossos sonhos depende de Deus. Tudo depende de Deus. Em primeiro lugar, a construção dos nossos sonhos. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Hoje, quando você quer ter uma casa própria, você sonha, trabalha, você se casa, junta o seu salário com o da esposa, faz um financiamento e você compra um apartamento num lugar espetacular. Nos dias da Bíblia não tinha apartamento, amado irmão, para vender, não tinha construtora para financiar. Então, se você era judeu, você tinha herdado uma parte da terra. E com os recursos que você tinha, com presentes que você tinha recebido, você então construía a sua casa e a sua moradia. Então você mesmo chamava os seus servos e fazia a casa de acordo com o seu gosto. E aquilo, querido amigo e irmão, era um projeto ambicioso e era algo no qual você se agradaria, porque seria o lugar onde você moraria.
Mas aí então o salmista vem nos dizer, amado amigo irmão Salomão, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso na vida dele, irmãos, tem um significado muito específico, porque Salomão, amado amigo irmão, foi o rei usado por Deus para construir o templo no Antigo Testamento. E quando, amados irmãos, ele edifica o templo, depois de alguns anos de construção, ele faz uma das orações mais belas da Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, e depois que ele ora, amados irmãos, cai fogo dos céus e consome o holocausto. E a Bíblia nos diz que a nuvem de glória entrou no templo, amados irmãos e irmãs, de maneira que nem mesmo os próprios sacerdotes que vivem servindo no templo podem entrar. Salomão construiu a casa de Deus. Ele também construiu grandes palácios com esplendor e glória, foi um rei construtor. E ele sabe, amados irmãos, que tudo depende de Deus. A construção, amados irmãos, dos nossos sonhos, a edificação dos nossos projetos, eles só serão realizados se estiverem de acordo com a vontade de Deus. Então tudo depende de Deus. A realização dos seus sonhos, irmão, vem de Deus. Se eles estiverem de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o plano soberano de Deus, eles serão realizados. Eu me lembro, irmãos, do início do último ano do seminário. Veio no JMC um distinto doutor da Inglaterra, era um professor de seminário da cidade de Londres. E ele veio divulgar o seu seminário para nós, o seu seminário teológico, e depois ele queria conversar com alguns alunos. E ele então estava oferecendo para alguns de nós que ficassem interessados uma bolsa para fazer mestrado na Inglaterra. Irmãos, eu sonhei, eu me imaginei andando aos pés do Big Bang, eu me imaginei visitando a capela de Westminster, a abadia de Westminster, estudando teologia ali, e fui correndo conversar com ele quando um professor me chamou. Mas ele me disse assim, eu falei assim, eu estava noivo de Cleuzinha, ia casar no fim daquele ano. Eu falei com ele, posso ir casado? Ele falou, não, a bolsa é para solteiro. E eu olhei para a bolsa e fechei os olhos e lembrei dela. Eu falei, eu vou ficar no Brasil. Deus me mandou para o Chile depois, né? Porque eu queria aquela bolsa, mas mais importante que aquela bolsa era estar ao lado da mulher da minha vida. Se ela não podia ir, eu não podia ir. Nem sempre os nossos projetos são realizados, irmãos, do jeito que a gente quer. Mas importa, amados irmãos, que nós nos submetamos à vontade de Deus e tenhamos a plena certeza de que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e que tudo que acontecer na nossa vida é exatamente o melhor que poderia acontecer. E talvez nós tivéssemos um plano e ele não se realizou, mas glória a Deus porque ele não se realizou, porque era o melhor, e o melhor para nós é a vontade de Deus para a nossa vida. Preste atenção, tudo depende de Deus. A construção dos seus sonhos depende de Deus. Talvez você sentou, fez um grande projeto, você sonhou com a melhor de todas as carreiras, você sonhou com morar no exterior, você sonhou com ter uma grande empresa que crescesse e abençoasse o país inteiro, e de repente algo deu errado no caminho. Não se desespere, Deus é soberano e Ele ama você. Tudo depende de Deus. A realização dos seus sonhos depende de Deus. Confie no Senhor. Não arranque os poucos cabelos que você tem. Deus está no controle de tudo. Tudo depende de Deus. Mas o texto diz mais. Ele diz que tudo depende de Deus. Não só a construção, a realização dos nossos sonhos, mas também, amados irmãos, a proteção da nossa vida. Tudo depende de Deus, inclusive a proteção da nossa vida. O texto diz, amados amigos e irmãos, ainda no versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, as grandes cidades do passado, vocês se lembram muito bem, eram feitas de grandes muralhas. A Jerusalém de Salomão é assim. E em cima daquelas muralhas, no ponto mais alto, estavam as sentinelas, amados amigos e irmãos. Para que, querido amigo e irmão, quando viesse um exército inimigo, o atalaia, o sentinela, tocasse a trombeta, e aquela trombeta tocando, amado amigo e irmão, avisaria o rei, avisaria o povo que o perigo está chegando, que o inimigo se levanta, para que o povo então pudesse se levantar, lutar e defender-se e não perder a guerra, nem a segurança da sua cidade. Mas Salomão está dizendo, amado amigo e irmão, que se o Senhor não guardar a cidade, se Deus não for a proteção da nossa vida, em vão vigiaria a sentinela.
Quem cuida de você, quem supre as suas necessidades e quem te protege do mal é o próprio Deus. Ah, meu querido amigo e irmão, você pode colocar uma cerca elétrica na sua casa, você pode colocar alarme, você pode botar 2 pastores alemães lá na garagem, na entrada da casa, você pode ligar a sua casa com câmera para uma empresa de segurança. Se Deus não guardar a casa, o ladrão mata os cachorros, corta a cerca elétrica, derruba o portão e entra dentro da sua casa. É Deus quem protege a sua vida. Salmo 34 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. O 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor está te protegendo. Talvez você está enfrentando uma aflição, mas o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Talvez você está vivendo um momento de angústia e dificuldade, mas Deus protege a sua vida. Você está passando tudo aquilo que Ele preparou para você, é para o seu crescimento, é para a sua edificação, e essa aprovação não durará para sempre. O Senhor protege a sua vida. E até no dia em que a Ele lhe aprouver de uma maneira ou de outra te levar para a glória, Ele está protegendo a sua alma. O Salmo 121 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, guardará a tua alma. Você vai para o céu porque o Senhor guarda a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Quem te protege é Deus. Até no dia da tragédia, quem vai proteger a sua alma é Deus. Então não se desespere, meu irmão, o Senhor te protege. Irmãos, no ano de 2003, nós voltamos de Santiago para as férias. E sempre quando a gente voltava de Santiago, de férias, no fim do ano, janeiro, época de muita chuva, e a gente vinha ou parava em São Paulo, na casa da minha sogra, depois ia para o aeroporto de Brasília, para a casa dos meus pais, ou a gente vinha direto, passava em São Paulo, em Guarulhos, e ia para Brasília. E naquelas férias, amados irmãos, de dezembro daquele ano, 2003, a Varig já estava acabando, e os aviões da Varig estavam bem acabadinhos. Então de Santiago nós viemos de lã, né? Especial, né? Comida boa, tudo de bom. Descemos em Guarulhos, pegamos um avião da Varig. Eu olhei para aquele avião e falei: Cleusa, esse avião está baleado, está complicada a coisa. E estava chovendo torrencialmente, amado irmão, grande tempestade, relâmpagos e trovões, e nós entramos naquele avião. Irmãos, aquele avião subiu, voou com dificuldade e tremendo e se batendo mais ou menos durante uma meia hora. De repente, depois de uma meia hora, o piloto avisa da despressurização e o avião começa a cair. Nós tínhamos que colocar a máscara e o avião caía e parece que estava falhando. E a situação foi tão complicada que as próprias aeromoças entraram em desespero e começaram a chorar, amados irmãos, né? E aí o povo, todo mundo desesperado, gritando no avião, chuva, trovão, o avião descendo. Sabe o que eu estava fazendo? Sentado lendo o livro Os Puritanos, de David Martin Lloyd Jones. E a Cleusa virou para mim: não tem medo de morrer não, não tem medo de morrer não. Eu falei para ela: filha, se eu morrer eu vou para a glória, se eu ficar vivo eu estou com você. Irmãos, aquele dia eu não tive medo mesmo não. E aí, graças a Deus, o piloto conseguiu, como a gente diz lá em Minas Gerais, né, mãe? Aprumar o avião, né? E aí, de repente, então, ele voltou para São Paulo. Quando ele desceu, todo mundo perplexo. Veio um avião mais novo. Quando a gente chegou em Brasília, todo mundo levantou e começou a aplaudir. Mas eu não sou esse herói todo não, viu, irmãos? Depois que eu fui pai, eu comecei a ficar com medo da coisa. Algumas vezes viajando pelo Brasil, quando vem aquela turbulência, eu falo: Deus, eu tenho que criar esses meninos, me ajuda. Mas preste atenção, quem nos protege é Deus. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está protegendo a sua vida. Quantos acidentes você já passou e outras pessoas passaram e não sobreviveram, mas você está aqui. Você só vai no dia em que o Senhor quiser te levar. Então não fique desesperado, não fique ansioso, não fique angustiado. Talvez você recebeu uma triste notícia de uma enfermidade, você abriu o que não deveria abrir antes de conversar com o doutor, e você viu ali o diagnóstico e talvez você viu câncer. Não se desespere, Deus está no controle, o Senhor protege a sua vida. Talvez você, querida, está enfrentando uma grande tragédia.
ou já enfrentou, aquela pessoa que você amava, a quem você dedicou sua vida, te abandonou e agora você está sozinha. Você fala: meu Deus, como é que eu vou sustentar essa família? Você que está me escutando, Deus protege a sua vida. Ele cuida de você. Ele deu Jesus em seu favor. Tudo depende de Deus. A construção dos sonhos, a proteção da vida. Mas tudo depende de Deus, amados irmãos. E o Salmo continua a dizer: o sustento pessoal depende de Deus. Versículo de número 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Irmãos, esse salmo não é uma apologia à vagabundagem, tá bom? Preste bastante atenção no que eu estou falando para você. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas o texto está dizendo que muitas vezes a gente levanta cedo e tem que levantar mesmo. E trabalha, e tem vezes que você chega tarde em casa. E aí então de repente você trabalha, você rala, você sofre, você ganha o recurso. E de repente então você começa a olhar para si mesmo. E você fala assim: quem ganha o pão dessa casa sou eu. E aí daqui a pouco o menino te dá trabalho, você fala assim: você respeita seu pai porque você só come e veste porque eu trabalho. Você acha que é por sua causa. Deus usa o seu trabalho para glorificá-lo. Mas preste atenção, irmão, o principal objetivo do trabalho não é obter sustento. Sabia disso? O principal objetivo do seu trabalho é glorificar a Deus e revelar a multiforme graça de Deus por meio dos dons e talentos que Ele te deu, e exercer o bem e abençoar os que estão ao seu redor com os dons e talentos que Ele te deu. E por meio do seu trabalho Deus abençoa pessoas. Quando a Cíntia, quando o Esdras, quando o Osmar abrem a boca de alguém, vão lá e arrancam aquele dente que estava doendo, eu sinto medo só de ouvir. Eu entro em desespero, irmão, né? Mas de repente ali eles estão abençoando a vida de alguém. E Deus será glorificado com o talento deles. Então, amados irmãos, o trabalho é para revelar a glória de Deus e abençoar as pessoas. E consequentemente Deus nos dará o sustento como fruto do trabalho. Mas no dia em que faltar o trabalho, preste atenção, o sustento não faltará, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Davi disse: fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O próximo salmo, que também é um salmo de romagem como esse que estamos meditando, amados irmãos, um salmo que o povo sobe para o templo meditando e cantando, são verdades com as quais o povo se prepara para viver uma vida de adoração. Ele diz o seguinte no seu início: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Deus te sustenta, meu querido amigo e irmão. Se você teme a Deus, se você anda nos caminhos de Deus, se você crê no Senhor, se você vive para a glória de Deus, Deus nunca te deixará, jamais te abandonará. Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar de você, Ele suprirá todas as suas necessidades. Então, se Deus te deu a bênção, amado irmão, de prosperar muito e enriquecer com o seu trabalho, não se ensoberbeça. Entenda que o que você tem vem da mão do Senhor. E o que Deus tem dado a você, Ele tem dado para revelar a glória dEle, Ele tem dado para que você dê uma boa comodidade, boa situação para a sua família, mas Ele tem dado para que você abençoe a igreja, pague o seu dízimo com fidelidade, invista em missões e abençoe os necessitados. Porque nem o seu dinheiro é seu, ele foi te dado para administrar para a glória de Deus. O seu sustento pessoal vem do Senhor. E toda necessidade que você tem, quem supra é Deus. Alguns anos atrás, irmãos, eu li sobre a história de um missionário que estava na China. Esse missionário não tinha dinheiro para quase nada. Ele tinha dinheiro só, amados irmãos, para comer com a sua família. E ele então, amados irmãos, tinha um óculos. Ele tinha um sério problema de vista. Ele tinha astigmatismo e miopia ao mesmo tempo. E ele tinha um óculos fundo de garrafa, amado amigo e irmão. E o missionário pregando o evangelho numa vila, andando de moto, amado amigo e irmão, o óculos caiu, bateu uma pedra, ele ficou sem óculos. Ele ficou sendo um missionário ceguinho, né? Muito sofrido. E ele não tinha recursos. E uma igreja dos Estados Unidos se comunicou com ele, mandou uma carta perguntando qual era a sua necessidade.
E aí então ele e a esposa explicaram que precisavam de roupa para as crianças, de roupa para ajudar as crianças da pobre vila na China onde eles trabalhavam, e precisavam de roupa, de livro, de alguma coisa, de Bíblia, de um monte de coisa. Mas ele colocou lá no final da carta: eu estou muito triste porque eu perdi meu óculos e eu não tenho dinheiro para comprar outro. E o pessoal da igreja leu tudo, mas tinha esquecido do óculos. Então eles compraram caixas de roupas, presentes para as crianças, brinquedos, coisas para mandarem. E de repente um diácono daquela igreja, que era carpinteiro, ficou fazendo as caixas para mandar para a China, montou tudo, guardou tudo. E aquele diácono, amado amigo e irmão, era um homem de Deus, servo precioso. E ele bateu as caixas e foi para o porto e mandou as caixas para a China. E quando ele chegou em casa, ele percebeu que tinha perdido seu óculos. E ele ficou chateado: oh Deus, eu trabalhei 3 dias para o Senhor, para abençoar o missionário, e o Senhor sabe que eu preciso do óculos, e agora eu perdi meu óculos, e não sei onde acho. E ficou chateado, mas depois se levantou. 6 meses depois, a igreja recebe uma carta. O missionário: eu agradeço pelas roupas, eu agradeço pelos presentes, eu agradeço pelos brinquedos, mas quero dizer para vocês que o que mais me abençoou foi o óculos que vocês me mandaram. Com ele eu pude ler a Bíblia, eu pude enxergar as pessoas e pude ser uma bênção para a glória de Deus. A igreja mandou tudo, irmão, mas não mandou o óculos. Mas Deus mandou óculos, amado amigo e irmão, porque Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Então não se desespere, meu irmão. Deus está cuidando de ti. Ele já deu filho por você. O Senhor vai te carregar no colo. Ele vai derramar sobre você cada dia a sua bênção. Tudo depende de Deus. A construção dos sonhos, a proteção da vida, o sustento pessoal. Mas também, amados irmãos, a bênção familiar depende de Deus. Tudo depende de Deus. A bênção familiar depende de Deus. Nós vamos ler versículos 3 e 4. Assim diz o texto da palavra de Deus. Eu lerei o 3 e a igreja o 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Vocês, irmãos. Todos os 5? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, a cultura da Bíblia é diferente da cultura dos dias de hoje. No mundo de hoje, filho é estorvo. Filho só é trabalho. Mas na cultura da Bíblia, filho é bênção. Amado amigo e irmão. E tanto é que mulheres do Antigo Testamento se desesperavam quando não podiam ter filhos, porque elas eram consideradas mulheres amaldiçoadas. E aqui então o texto está dizendo que inclusive a própria bênção da edificação da família vem de Deus. A esposa é presente de Deus, a Bíblia já disse lá em Provérbios. Quem encontrou, achou uma esposa, achou um tesouro, encontrou a benevolência do Senhor. A Bíblia diz desse jeito. O cara que tem uma esposa crente é um cara muito abençoado. E aí o texto diz que quando você tem essa esposa crente, Deus dá filhos para vocês. Primeira coisa que ele diz é o seguinte, que os filhos são herança. Herança, querido, é algo que eu recebo por direito de filiação, certo? Não é algo, amado irmão, que é mérito meu. Então Deus me deu a possibilidade, amado irmão, de revelar a glória dele tendo filhos. É um presente que ele deu para mim e para você. Mas ele diz mais, o fruto do ventre também é galardão, é recompensa por andar com Deus. Ter filhos é ter recompensa de Deus. Filhos crentes e abençoados são presente de Deus para nós. Mas esses filhos também, amados irmãos, são armas. O texto diz como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Você pega os filhos, é como quando o guerreiro, amado amigo e irmão, prepara a sua flecha e o seu arco, e ele treina e vai no alvo, e ele treina de novo, e ele treina de novo, e ele vai treinando, amado amigo e irmão, até estar preparado para a batalha. Filhos são flechas, irmãos, que nós treinamos e atiramos conforme a palavra de Deus, e na hora certa, quando nós os enchemos de Bíblia, nós os atiraremos e eles cumprirão o seu destino. Aquilo que Deus cumpriu, aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Quando nós oramos e os ensinamos no caminho da palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que filhos são bem-aventurança.
Diz o texto que feliz o homem que enche deles a sua aljava. Irmãos, quando nós temos filhos amados no Senhor, que bom é tê-los perto. Que bom é andar com eles. Que bom, amados irmãos, lá em casa é desse jeito. Quando eu chego, para a glória de Deus, eu abro a porta, a Dani, sai da frente, Davi, eu vou ser a primeira a abraçar o papai. Eu tenho que pastorear. Aí ela vai, chega, papai, beijo. Aí, graças a Deus, Davi vem, beijo. E aquela mocinha que está lá embaixo com a mãe vem, beijo. E se não dá o beijo, ai, não, meu filho, O negócio é tenso. Papai está aqui, é o espantalho, o que é? Não vai falar com o papai? E todo mundo fala com o papai. Que bênção, irmãos, E é você sentar numa mesa e ter 3 meninos do seu lado. Eu falei, Deus, se eu soubesse, tinha tido mais. Mas Deus sabe, Tudo está de acordo com a vontade dele. Mas filhos são bênção. São filhos do Senhor. São discípulos, amados irmãos, que nós treinamos. Eles estão olhando para nós o tempo todo. Então a gente ensina a palavra como preceito, e a gente dá testemunho na vida, e no dia que eles falham, nós mostramos para eles que eles não são perfeitinhos, que eles são pecadores. Nós não podemos criar legalistas na nossa casa, porque quando a gente cria só legalistas, eles podem se tornar hipócritas, amados amigos e irmãos, e eles só obedecem quando estão na nossa vida, porque nós os preparamos para serem certinhos. Quando eles saem da nossa vista, amados amigos e irmãos, de repente eles se desviam. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que eles são pecadores e que eles vão falhar, e que no dia em que eles falharem, eles podem se arrepender, porque Cristo Jesus morreu na cruz para pagar os pecados deles, amados amigos e irmãos. E se eles confessarem os seus pecados, o Senhor perdoa os pecados deles e os purifica. E eles têm que entender, amados irmãos, que eles fazem o que fazem, não só porque são os filhos do pastor, não só porque são os filhos do presbítero, não só porque são filhos do crente, mas é porque ele é filho de Deus, que foi remido pelo Senhor, foi perdoado pelo Senhor, pertence a Jesus, e da mão de Jesus ninguém nunca tira. Outro dia, amados irmãos, meu coração doeu aqui em São Paulo. Conversava com uma moça, filha de um oficial da igreja que veio do interior, que veio morar com outras moças em São Paulo. E quando ela morava com essas outras moças, as outras moças, longe do pai, longe da mãe, levavam rapazes para dentro do apartamento para ter relação com eles. E ela dizia, o que é isso? Vocês não são servas de Deus, filha de fulana? E a menina disse, não, aqui o seu papai não está vendo o que você faz, não tem problema. E aqui a igreja, os irmãos acusadores hipócritas não estão vendo. Então aqui você pode ser você mesmo, você pode fazer o que você quiser. Irmãos, nós não temos que dar só código de obediência para os nossos filhos, eles precisam de evangelho. Para quando eles não estiverem na presença do papai e da mamãe, eles saberem que o Senhor os amou, e que eles têm que honrar a Deus que é santo, e porque nos amou e deu Cristo por nós, e tem que viver em fidelidade na presença do Senhor. Filhos são bênção, e a Bíblia diz, amados irmãos, que quando nós enchemos deles a nossa aljava de flechas, quando nós os preparamos, os treinamos. Naquela época, amados irmãos, quem tinha muitos filhos, os inimigos vinham contra, e aí então de repente alguém gritava com aquele pai, levantava o primogênito, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e todo mundo falava, como é que você vai falar com meu pai mesmo? E aí a pessoa tinha que tomar cuidado, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, a bênção familiar vem do Senhor. Nós temos que pedir a Deus que sustente a nossa casa, nós temos que pedir a Deus que sustente a nossa família. Irmãos, já não é mais o tempo que você fala assim, traz os meninos da igreja, cuida aí tia, cuida aí na UPA. Pai, você tem que orar com seu filho em casa. Pai, você tem que ler a Bíblia com ele, você tem que pregar o Evangelho para o seu filho, e além de estudar o texto e fazer culto doméstico, talvez estudar com ele o catecismo, as perguntas do breve catecismo, ensinar para o seu filho que é andar com Deus. E de repente você sai com o seu filho e vai com ele para o cinema. Você não acredita que é errado estar no cinema, mas você vai estar lá naquele filme e assiste o filme com o seu filho e pergunta para ele no final, o que está certo e o que está errado no filme. O que está certo aqui? Por exemplo, lá no Homem-Aranha, existe evolução ou não existe evolução? E você, então, seu filho está andando no carro, ele está ouvindo uma música, e aí você fala assim, meu filho, essa letra dessa música está certa de acordo com a palavra de Deus ou não está? Então você vai ensinando o seu filho a avaliar a vida de acordo com a cosmovisão da palavra de Deus. Deus é o Criador, o homem caiu, Cristo é o Redentor, amado amigo e irmão. Então, por exemplo, seu filho, papai, vou ali, vou dançar. Que tipo de música que você dança? Você glorifica a Deus? Servo de Deus não desce na boquinha da garrafa, irmão.
porque vai para o inferno, não é coisa de crente. A minha dança tem que glorificar a Deus, se não glorifica não é para mim. Tudo a gente tem que viver e analisar com os óculos da verdade, da cosmovisão, da palavra de Deus. E você tem que ensinar o seu filho a pensar de acordo com a palavra de Deus. Alguns anos atrás eu li um livro de Voddie Baucham sobre família, muito interessante. Uma família guiada pela fé. Não concordei com tudo que ele escreveu lá não, mas o cara é uma bênção. Voddie Baucham é um grande pregador batista dos dias de hoje. E ele, no seu livro Família Guiada pela Fé, conta uma história que impactou meu coração, irmãos. Tinha um menino criado na igreja, no interior dos Estados Unidos, que era levado para a igreja dominicalmente, mas ele era jogador de futebol. Então, quando chegava a temporada, o season do futebol, então, amado irmão, ele não ia na igreja, porque ele tinha que competir no futebol para entrar na universidade. Então, ele ia para a igreja 9 meses do ano, mas na temporada de 3 meses, ele não aparecia na igreja. E aí então, quando estava fora da temporada, ia para os adolescentes, entrou nos jovens, cantava no louvor, participava da igreja, mas na temporada de futebol, ele não ia para a igreja no dia do Senhor. Rapaz, ganhou uma bolsa na universidade, pelo futebol, saiu de casa. E de repente então, ele foi numa igreja, foi em outra, e um dia ele não foi, outro dia ele não foi, outro dia ele não foi, outro dia ele não foi. E aí a mãe desesperada: pastor, eu trouxe meu filho à igreja a vida inteira, e agora ele foi para a universidade, ele saiu. E o pai começou a conversar, o pastor começou a conversar, e aí o pastor: mas como é que era a vida desse menino? E aí de repente então, o pastor falou com a mãe, ele aprendeu que Deus só é prioridade na vida dele quando não existe algo mais importante. E ele foi para a faculdade, ele acha que existe algo mais importante, e por isso Deus para ele é irrelevante, porque Deus para ele sempre ficou em segundo plano. O que você está ensinando para o seu filho? Não adianta, amado irmão, ter só clichê ou palavrinha. A gente tem que ser consequente na vida com o que a gente ensina. Que Deus nos dê a bênção de construir famílias no Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus nos ensine a orar e ler a Bíblia com os nossos filhos, trazê-los à igreja e levá-los a glorificar a Deus e pregar o Evangelho para eles, para que eles creiam no Senhor e sejam salvos pelo Senhor, e no dia em que eles saírem da nossa presença, eles continuem firmes, porque eles foram salvos por Jesus. Que Deus nos dê sabedoria para que nossas famílias sejam edificadas na presença do Senhor. E se você puder ter filhos, tenha filhos. É bênção. A Bíblia diz que é bênção. Não acredite mais na filosofia desse mundo do que na palavra de Deus. Ela foi dada por amor a você. Tenha filhos crentes, se Deus quiser, para a glória e honra do nome de Jesus. Tudo depende de Deus. Tudo. Exatamente tudo. A construção dos nossos sonhos, a proteção da nossa vida, o nosso sustento pessoal, a bênção familiar. Mas em último lugar, amados irmãos, até a nossa responsabilidade depende de Deus. A nossa responsabilidade depende de Deus. Se você parasse aqui no Salmo, você ia falar assim: tá bom, tudo depende de Deus, vou cruzar os braços, vou ficar de boa, porque Ele vai me abençoar e as coisas vão chegar para mim. Mas o Salmo nunca diz para você não fazer nada. Deus, que é soberano, amados irmãos, predestina os fins e os meios. E Ele resolveu realizar muitos dos seus projetos usando seus filhos e filhas. O texto diz, amados irmãos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, mas eles têm que edificar, porque Deus vai edificar através dos braços deles. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, mas se você é sentinela, você tem que vigiar, porque Deus vai proteger a cidade através de você. A Bíblia diz que inútil será deitar tarde, levantar cedo, aos seus amados Deus dá enquanto dorme, mas você tem que trabalhar para abençoar o mundo, para dar um sustento digno sim para a família, abençoar a igreja e os necessitados, porque Deus vai atuar através do seu trabalho. Querido amigo e irmão, você tem filhos, mas você precisa então se casar direitinho, certo? No Senhor, com a mulher de Deus, discipular os filhos, entender que ainda que você ensine certo, quem regenera é o Espírito Santo. Deus não vai, talvez não salva seu filho na hora que você quer, Ele salva na hora dele. Eu já vi, amado irmão, mulheres crentes orarem a vida inteira, quando elas morrem, 6 meses depois Deus salva o filho.
Então, meu irmão, só ore, o resto está na mão de Deus, o resto depende do Senhor. Deus está no controle de tudo, Ele está ouvindo as suas orações. Então, mas a gente tem que trabalhar, ensinar os filhos e cuidar deles. Então, irmãos, o Salmo fala da soberania de Deus e da responsabilidade pessoal. A nossa responsabilidade pessoal está debaixo da soberania de Deus, mas nós não nos eximimos dela. De fato, porque acreditamos que Deus é soberano, nós faremos tudo, amados amigos e irmãos. Prestem atenção comigo, amados irmãos. As nações mais prósperas do mundo foram aquelas que acreditaram que Deus é soberano. Os lugares do mundo onde foi promovida a maior riqueza, onde a tecnologia teve seus maiores desenvolvimentos, amados amigos e irmãos, onde a cultura se enriqueceu e cresceu muito, foram lugares onde os homens pregavam e acreditavam que Deus está no controle de tudo, e Ele resolve manifestar as suas bênçãos nesse mundo, através dos seus servos e das suas servas. Então, o que é responsabilidade sua, você tem que fazer. Não fuja das suas responsabilidades. Não seja um leniente. Não seja um preguiçoso. Seja uma bênção. Faça tudo para a glória de Deus. Alguns anos atrás, lá em Brasília, estava pregando numa igreja, um grupo de jovens virou para mim e falou assim: reverendo, ora por nós, para que nós arrumemos namorado e esposa. Nós estamos orando, ora também. Eu falei: vocês têm certeza que vocês estão fazendo esse pedido? Ora por nós, reverendo, para a gente arrumar a esposa. Eu falei: eu vou orar e vocês têm que orar, mas vocês têm que prestar atenção, não é só oração não, rapaz. Você tem que, em primeiro lugar, arrumar um bom trabalho, certo? Para ter condição de sustentar essa menina e dar para ela uma vida abençoada. Como é que você vai tirar essa menina do conforto da casa do pai dela para ela passar dificuldade? Então, faz favor de orar, estudar e passar num bom concurso e arrumar um bom emprego. Depois disso, não fica só orando não. Convida a moça para sair. Os homens de hoje são meio bobos, irmãos. Eles ficam ali esperando, olhando para a menina. É claro que às vezes as irmãs dizem que elas que escolhem, né? Mas mesmo assim você tem que chegar junto, farão. Vamos lá, toma atitude. Tem que ter postura. Leva a menina para jantar, né? Num bom restaurante. Contrata, sei lá, aqueles mariachis lá mexicanos. Coloca uma boa música, faz uma serenata para ela, escreve uma carta, uma poesia, tente, invente, seja crente, meu irmão, seja um homem inteligente, Deus te abençoou, mas você não pode ficar de braço cruzado, não, tem que tomar postura, tem que ter atitude. Depois que eu falei isso para eles, eles viraram e falaram assim: ô reverendo, se a gente soubesse que era assim, não tinha nem pedido para orar. Mas irmãos, isso é muito sério. Uma dica aí para os rapazes. Alguns anos eu li um livro de plantação de igreja de um dos especialistas de plantação de igreja nos Estados Unidos, Darren Patrick, da rede Atos 29. E ele disse que um problema nos Estados Unidos é a figura do homenino. O que é isso? O homem que não quer se tornar homem, só quer ser menino. O cara está com 30 anos barbado, lá no centro da casa, na hora de trabalhar, de estudar, lá no PlayStation. Quase babando e dependendo do pai, e não procura emprego, e não procura trabalho, e só quer ser um menino. E aí encontra uma moça, infelizmente, não quer ter responsabilidade com ela, então quer curtir tudo que dá direito no relacionamento com a moça, mas não a trata com dignidade e respeito, tem intimidade com a moça, não trabalha, não tem vergonha na cara, não faz diferença nenhuma. É claro que tem dia que a gente quer trabalho e não consegue, irmãos, é assim, a gente depende de Deus nesse momento. Mas nós não podemos criar essa cultura, amados irmãos, de homens fracos, de homens moles, de homens sem postura. O homem bíblico é um homem firme, é um homem amoroso, que cuida da sua esposa, é um homem doce com ela, mas é um representante de Deus, que vive para a glória de Deus, que vive para produzir nesse mundo, que vive para proteger o seu lar, que vive para ensinar a sua família, que vive para ser uma bênção. Nós temos que criar homens responsáveis, fundamentados na palavra de Deus. E as irmãs também, que sejam mulheres responsáveis, comprometidas com o Senhor, que andem na presença de Deus. Ao ouvir essa mensagem, nós aprendemos que tudo depende de Deus. A construção dos nossos sonhos, a proteção da nossa vida, o sustento pessoal, a bênção familiar e até as nossas responsabilidades. E a maior de todas as bênçãos, que depende de Deus, é a nossa salvação.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você depende de Deus. Você só é salvo se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, se Cristo morreu por você na plenitude dos tempos, se o Espírito Santo se sela hoje, amado amigo e irmão, está preparando você para a glória. Então a sua salvação depende de Deus. E se você entende isso, então arrependa-se hoje de viver longe de Deus, peça perdão a Ele pelos seus pecados, diga a Ele que você confia que Jesus morreu na cruz em teu lugar, que você quer o seu perdão, a sua paz e a reconciliação com Ele, e crendo no Senhor Jesus, Deus vai bater o martelo no seu tribunal e declarará: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E assim você será adotado, reconciliado, amado, perdoado, e terá a presença do Deus eterno sempre ao seu lado. Se tudo depende de Deus, e Ele é soberano, e Ele nos ama, a Ele seja dada toda a glória. Vivamos confiadamente, porque Deus cuida de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.